Aviso importante. Eu vim avisar no começo do vídeo para avisar que, assim como no primeiro, eu vou focar um pouco mais nos personagens no roteiro e não tanto na arte. Sem falar que não é para levar as minhas piadas 100% a sério e também esse vídeo não é para ofender ninguém. Esse vídeo é de puro entretenimento e talvez um pouco de crítica. Esse foi o aviso e espero que vocês gostem do vídeo e aproveitem ele. Vamos nessa. E eu peço desculpa pelo barulho do ventilador desse aviso. Tá um calor do inferno aqui. Mas prometo que esse barulho só vai estar desse aviso. Bom, vocês esperaram, vocês me pediram. Então, vamos nessa, por que não? Aqui temos um caso clássico de jogando tudo para baixo do tapete, de literalmente o Lusterflix dizendo: então, sabe aquele piloto sem sentido, com o lore que não faz sentido nenhum? Esquece ele. O que eu achei meio estranho, mas dá para relevar. Na vila isolada dos Guaxinins, 4 momentos históricos definiram nossa história: o descobrimento, a construção, a coroação de minha mãe. Em breve será a minha vez de ser coroado. Espera um momento aí. Luan Cacete Produções? Sim, por incrível que pareça, Luan Cacete participou da dublagem do Rory Raccoon. Eu não sei como o cara que dublou Lackadaisy, que é uma das minhas fã-dublagens favoritas, /animações favoritas, chegou até aqui. E como o Luster convenceu a ele dublar do Rory Raccoon? Quanto tempo eu dormi? Como isso foi acontecer? E cara, eu amo a dublagem do Luan Cacete. Sinceramente, ele é um dos meus ídolos. E sinceramente, eu sabendo que Luan Cacete e outros dubladores bons participaram dessa jossa, tornou ela menos insuportável de assistir. Ou seja, por essa melhora eu vou tirar um pecado. Dela seria fácil se eu não fosse o único sem ser 100% guaxinim nessa vila. E começou o choro. Pelo menos eu tenho amigos incríveis que sempre estarão ao meu lado, me ajudando a estar pronto. Sim, amigos. Apesar das mentiras da minha mãe rigorosa e do rancor de alguns, principalmente por eu ser um híbrido, eu mantenho a esperança de que, com o tempo, passarão a me amar e a me considerar digno do cargo. Independentemente da minha espécie. Pelo menos aqui ele acertou. Mas nem sempre. Nossos sonhos se realizam. Pelo visto, nem todos os sonhos, porque meu sonho era realmente não estar aqui. Ai, minha cabeça. Caramba, a situação do ser humano tá triste, mano. Os seres desse universo têm tecnologia suficiente pra fazer uma geladeira funcionar no meio de uma floresta. Enquanto a gente ainda enfrenta problemas de redes sociais, algumas IAs, aquecimento global e várias outras coisas. Eu sinto informar pra vocês, mas nossa decadência está próxima. Eu tô... Por que tem o alfabeto ao lado dessas letras estranhas? Ah, finalmente encontrei uma palavra desse dicionário que representa o que eu tô assistindo. Um cu! Ai, minha cabeça! Pera! Essa jaqueta? Ah! Que roupas são essas que eu tô usando? Você literalmente acordou em um lugar onde você não reconhece, uma casa que você não reconhece, e você se pergunta da roupa? O certo não seria se perguntar primeiro onde você tá? Cara, eu sei que não ia falar na animação, mas eu tenho que dizer e perguntar: que pescoço é esse? Eu sabia que o nunca era um híbrido, mas guaxinim com girafa eu não sabia.
se esconde só quando literalmente o cara vê ele. Beleza, então. Esse é nosso Solid Snake, né? Snake, are you okay? Snake? Snake! Eu já te vi aí. Não precisa se esconder. Eu fiz um sanduíche de homenagem pra você. Não sei se você é fã, mas eu fiz com carinho. Ai! Não precisa não! Eu não tô com fome. Olha, dependendo do tempo que tu ficou desacordado, eu duvido um pouco disso. Ou deve ser só eu caçando pelo em ovo mesmo. Mas vocês querem ver eu dar pecado pra isso, né? É bom que sobra mais pra mim. Eu tô um pouquinho confuso. Por que eu tô vestindo essas roupas? Se não me escapa a memória, você meio que deu uma endoidada ontem. Pegou fogo. E nesse processo suas roupas foram meio que queimadas. E então eu te levei você até minha cabana. E eu te vesti. Pera aí, então você quer dizer que você encontrou ele pelado caído do chão, pegou ele e o vestiu? Eu tenho quase certeza que isso pode ser considerado um crime. Pera aí, deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Meu Deus! Nossa, que dedicação, hein? Nem me fale. Não é qualquer um que tem coragem de levar um desconhecido pelado pra casa. Cara, não sei se já te falaram isso, mas você é um esquisito de E maiúsculo. Quem diabos normal faz isso? Eu teria medo de alguém assim, na verdade. Você não era exatamente o que eu tava esperando. Ué, o que você tava esperando? É que você é o ceifador. Eu pensei que você se pareceria mais com um ceifador. Ceifador? Se eu fosse um ceifador, na hora eu ia ceifar minha depressão. E eu sinceramente queria ceifar minha vontade de fazer esse vídeo, mas infelizmente não posso, não é uma opção. Mas enfim, o meu nome é Toad. Muito prazer. Se Deus quiser, agora ela cala a boca! Bom, prazer. Não precisa se apresentar, Duca. Eu sei muito bem qual é seu nome. Hã? Você me observava? Como você sabe? O seu nome? É muito fácil. Ontem à noite você estava perambulando pela floresta todo pomposo. Aí o senhor tirou o chapéu. Eu vi e peguei. Percebi que o seu nome estava no chapéu. Eu já falei que esse personagem é esquisito? Eu acho que sim, mas vou falar de novo. Esquisitão. E quem é o idiota que tem um chapéu com o nome escrito que não seja ironicamente zoeira? Isso é praticamente quase a mesma coisa de eu colocar meu endereço da minha casa no meu chinelo. Então, Duca, cuidado com o Maricá! Toad literalmente afasta o Duca da planta quando ele tá literalmente quase encostando nela. Não era mais fácil ter avisado isso antes? Sei lá. Hã? É só uma planta de espinhos. Enfim. Como a sua roupa super chique combinava com seu chapéu, pum, juntei os dois pontinhos e percebi que esse era o seu nome. Agora, se liga nisso, mano. Uou! Esse é o milagre mais lindo que eu já vi. Eu sei que é lindo e tudo mais, mas, cara, é só uma cachoeira, você não saiu de casa não. Isso pra vocês deveriam ser comum. Você nunca viu uma cachoeira não, baixinho? Não, os guaxinins não podem sair da vila. É lei. Mas peraí, a cidade de vocês foram feitas na natureza. Não é possível que nenhum de vocês tenham visto uma cachoeira antes. E se é a lei tão absoluta assim, então como tu conseguiu sair, já que tu é filho da Imperatriz?
Sendo que deveria ter uma segurança enorme pra ninguém sair da cidade. Não é possível que não tinha um guarda, um guardinha com salário no mínimo bom pra parar o Duncan de sair correndo que nem um abobado pra floresta? É sério mesmo? Mas você tava lá na floresta ontem à noite. Acredito que seja bem longe da sua vila. Cara, você tá bem? Nada! Sinceramente, eu tô cansado de ficar desabafando com os outros e sempre receber a mesma resposta. Você tem que se amar. Eles estão mentindo. Não dê ouvido a eles. E blá blá blá. Todos os guaxinins dizem isso. Talvez se você parasse de se fazer de coitado e tomasse uma iniciativa, já que você tem poder pra isso, ou pelo menos tinha. E sério mesmo que eu preciso repetir que você é o filho da imperadora barra imperatriz, e você poderia ter falado qualquer coisa que ela resolveria pra tu, e você só não é privilegiado porque você não sabe usar esse poder. Calma, Robin, calma. Não vai se estressar com um personagem fictício. Ele não existe e não pode te machucar. Eu não sei como você tem paciência pra essa maluquinha. Eu já teria surtado. Eu até gosto da Rose, mas ela não respeita muito meu espaço pessoal. Isso mesmo, com certeza é uma jogada inteligente revelar sua vida pessoal pra um cara que você conheceu, sei lá, segundos atrás. É só isso que tens a dizer depois de eu contar tudo sobre meus problemas? Duca, você tem que se amar. Não dá ouvidos pra esses guaxinins. É brincadeira. Mas, falando sério, eu entendo como é, porque eu já passei por isso. Eu sou um Doberman. Você sabe o que é isso? Não sei. Um dos melhores cachorros do mundo e mais lindos. Nós, Dobermans, somos ensinados a serem leais, obedientes e protetores. E para proteger quem amamos, tínhamos que ser fortes. Mas outros viam isso como uma ameaça. Tinham medo de nós. Ainda que não tivessem coragem de falar na nossa cara, dava para sentir. Mas teve um dia que eu fracassei na minha missão. Não consegui proteger aquele que eu mais amava. E nesse mesmo dia, eu quebrei. Não aguentei guardar meus sentimentos para parecer intimidador. E quando eu demonstrei fraqueza e procurei empatia, viram que era a oportunidade perfeita para se defenderem de um ataque que nunca aconteceu. Aquele foi meu limite. Eu cansei de agradar um bando de desconhecidos. Então eu fugi. Cara, vai me doer muito dizer isso, mas essa história do Toad e do passado dele, ela é decente. Calma. Obviamente essa história não é perfeita, mas comparado de tudo que a gente já viu aqui, essa história é a mais decente, sinceramente. Então, pra ser justo, eu vou tirar um pecado só. Mas, mesmo assim, eu acho que é aqui que meus elogios dessa backstory acabam. Se os Dobermans era meio que uma força militar desse mundo, então, por que não apareceu nenhum antes? Porque, sinceramente, eles nunca foram mencionados até esse episódio aqui. E também tem um fato de os Dobermans nunca terem se encontrado com o Guaxinim, pelo que a gente sabe. Coisa que é impossível, porque é muito difícil de duas ou mais nações existirem e nenhuma delas se encontrarem uma hora. Mas tá, vocês até podem falar: ah, mas Robin, a mãe do nunca censurou isso pra ninguém saber que eles existem. Tá bom, vamos dizer que teve uma guerra entre eles que não foi mostrada ainda. Tá, o que ela fez com os veteranos? E sem falar que é muito difícil esconder um negócio dessa magnitude, sem deixar pontas soltas. Mas apesar desses furos, essa história de background é a coisa menos pior desse episódio. E também temos o fato que o Lusterflix literalmente sacou a carta. É retcon, guys. Bem, eu juntei as minhas coisas, aprendi a plantar e agora eu vivo uma vida sustentável sozinho na floresta. É por isso que eu digo pra você confiar em mim quando eu digo que eu te entendo.
Nossa, eu não sei o que dizer. Ué, por quê? Nossa, que diálogo. Me sinto um lixo agora. Você sofreu tanto, tudo sozinho. Já eu fugi por algo tão besta como solidão. Eu não acredito que eu fui tão infantil. Esse diálogo tá me deixando com depressão severa, sinceramente. E não é pelos motivos certos. Ei, cara, isso não invalida seus sentimentos. Isso não é uma competição de quem sofre mais. Tá bom. Obrigado. O que importa é que, agora que você tem um amigo que te entende perfeitamente, e que por mais que os outros dizem que você é feioso, seu novo amigo acha o oposto. Corria não sabia dessa dica. Primeiro a gente joga Cândida no olho. Pronto. É só assim mesmo pra desver essa coisa que você fez. Mas, Toad, eu posso passar uns dias aqui? Tô com vergonha de voltar lá depois disso tudo. Dunca, você acabou de conhecer ele, não faz um dia. Eu sabia que você era emocionado, mas não tanto. Eu não sei se eu teria frutinhas ou comida o suficiente. E a minha única cama é muito pequena pra nós dois. E a minha única caminha bota poucos... Pera, esse tipo de interação, essas coisas, o jeito que é formado... Pera, não. Tá bom. Yay! Só uns dias, hein? Vê se não come tudo. Deixando de zoeira um pouco, essa interação até que seria fofa, se eles não tivessem se conhecido, sei lá, hoje. Mas não, né? Medo de perder o rim ou coisa pior não existe. Eu tentei reativar esse cajado por 20 anos. Não sei por que eu pensei que agora ia funcionar. A última vez que funcionou foi na lavagem cerebral, eu acho. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você tava mantendo uma ditadura de 20 anos dependendo de um cajado que só funcionou uma vez até agora? Me desculpa, mas isso é meio ridículo. E sabe, se ele só funcionou uma vez, não custa você tentar procurar alguém que saiba usar? Bem que ele podia ter deixado o manual. O quê? Funcionou! Eu tenho uma leve impressão que o cajado só funcionou agora pro plot do episódio andar. E sério, o que ela fez diferente pra funcionar depois de 20 anos? Ela ficou tirando e colocando a joia de novo e de novo até pegar, por sorte. Que nem quando tem aquele pinguinho de pilha que você ainda quer usar e não quer trocar ainda do seu controle da TV. Agora eu posso finalmente consertar as coisas. Eu tô fazendo isso por você, filho. Ajudando em que exatamente? Parece que certos animais caninos querem virar um urso hoje. Você deveria literalmente cortar a cabeça de quem tá desprezando seu filho, não ir pagar de maga toda poderosa. Onde estávamos, Seva? Você ia represar seu plano de vingança pela 1000ª vez. E, senhora, você
pode parar de me chamar de serva? Por quê? Você ama esses apelidos carinhosos que eu te dou? Não, não amo. Não ironicamente, a Slave melhorou bastante desde o piloto, para uma personagem que literalmente não falava nada, para uma personagem que agora tem personalidade, o que deveria ser o básico. E sem querer ofender, mas já ofendendo, esse seu plano é horrível. Desde quando um livro pode soltar magia? O livro não solta magia, queridinha. Usa o cérebro. Eu acredito que leio as frases, aí ele solta magia. Bom, assim que eu imagino que as bruxas fazem. Eu tenho quase certeza que não é assim que magia funciona. Eu sei que magia é algo muito amplo e depende de obra para obra, mas obviamente, como não é claro, eu não sei as regras da magia nesse mundo. Então, eu vou presumir duas coisas. Primeiro, ou os artefatos e as palavras são mágicas e qualquer um pode usar, o que me parece ser o caso daqui. Ou a segunda, depende do usuário. O que até pode ser, mas não vejo muito sentido, já que a Imperadora, a mãe do Duncan, conseguiu usar. E eu sei que a magia era para ser um mistério desse episódio, mas poderia ser um pouquinho mais claro, sabe? Eu vou dar um contexto para explicar o plano mais uma vez. Antigamente, a nossa governadora usava um cajado. Ele brilhava e sempre existiu o boato que ele era mágico. Peraí, como assim existe boato que ele é mágico? Minha filha, isso é claramente mágico. Você acha que essa bola brilhante do cajado é pra quê? Pra coçar as costas? Se você viu brilhando, é claro que tem magia nele. Mas com o passar do tempo, eu lembro de ver aquele cajado perdendo o brilho. Até que ele nunca mais foi visto. Eu suponho que a governadora Vera só deixou de usar ele. Eu acredito nisso, já que teve um dia onde eu tinha visto um livro na biblioteca que parecia ser um guia escrito pela própria Vera de como usar o artefato que ficava na ponta do cajado. Ela deve ter colocado um acidente na cesta de doações do livro. Pera, como? Como essa miserável esquece um livro dessa magnitude que pode te ensinar a fazer magia que pode destruir uma cidade inteira? E uma simples biblioteca. Cara, isso é a mesma coisa de esquecer uma bomba nuclear em um supermercado. Agora, seriamente me pergunto, como é que essa mulher conseguiu enganar uma cidade inteira se ela comete esse erro? Eu li aquele livro, tentei fazer alguns feitiços, mas não deu muito certo. E o plano seria na biblioteca, pegar o livro de estudos do elemento da terra. E a gente aprende as magias malucas e acaba com meu ex, o Godoka. Em todos os meus 22 anos de vida, essa é a coisa mais burra que eu já ouvi. E eu, com todos os meus 20 anos de vida, eu nunca pensaria que eu ia concordar com o personagem nessa animação. Sem ofensa, senhora. Oh, madames, vocês vão comer mais alguma coisa ou vão finalmente pagar por esses lanches maravilhosos da semana passada? E você não chamou nenhum guarda para elas, mesmo ela não pagando. Cara, eu sinto que nesse lixo que vocês chamam de cidade, a autoridade é inexistente. Ah, eu quero cenourinhas e um brinquedo de criança. Slav, você não é mais criança. Ah, é verdade. Então eu vou querer um brinquedo de adulto. Loja errada, madame. Oh, meu Deus, é a piada do trailer. Tipo, ok então, né? Espera, você disse loja errada, então tu quer dizer que dessa cidade tem... Deixa pra lá. Mas tá bom, eu vou lá pegar. Essas caloteiras pilantras. Agora, essas caloteiras vão ver o que é bom pra tosse. Pimenta letal. Uau, como ele é malvado, ele vai envenenar elas com pimenta. Ah, não. Elas fugiram. Desgraça do meu ódio. Elas saíram do local sem receber o que pediram. Estranho. Ai, os pobres! Eu tenho nojo só de pensar. Então, eles dizem que dinheiro não traz felicidade.
Mas a pobreza não dá desgraça nenhuma. É hilário! Confessa de rica para a gente... rica. Yara, que lugar é esse que estamos indo? Aqui, estamos em Agriões, um bairro de guaxinins ricos. Gosto de ficar aqui, pois me sinto em casa, já que eu sou uma guaxinim rica. Se você é rica, por que semana passada pediu dinheiro emprestado para ajudar a pagar seu aluguel? Além de burra caloteira. Que maravilha, era tudo que faltava. Valorize o silêncio, queridinha. Ups, quer dizer, servente. Vamos voltar ao plano. Quando você vai roubar aquele livro, Slavia? Quê? Roubar o livro? Como assim roubar o livro? É uma biblioteca. Vocês podem pegar no momento que quiserem. Não é como se fosse a coisa mais difícil do mundo ao ponto de precisar ser roubado. Por que você não vai lá e pega? Até que eu queria, mas eu fui bonina da biblioteca. Lembra quando eu disse que eu li algumas frases e a magia aconteceu? Mas roubar? Yara, eu tenho medo de ser punida aqui. Os mesmos guardas que ela tem medo são incompetentes ao ponto de deixarem ela saírem sem pagar. As autoridades mais incompetentes que eu já vi. Cala a boca e obedece. Eu não lembro de ter pedido pra você negar. Então, você vai me ajudar na vingança contra o meu ex, o Duca? Não! O quê? Eu não vou fazer isso, Yara. Não vou me arriscar por você. De novo. Para de choramingar, Slav, e volta ao normal. Eu tentei por anos ser gentil com você, pensando que você ia mudar e iria gostar de mim assim como eu gosto de você. Mas nunca era o suficiente. O único motivo para eu aguentar sua crueldade, insultos e suas ordens foi pensando que um dia você iria passar a gostar de mim. Eu não consigo continuar assim. Pra mim acabou. O que você quer dizer com acabou? Significa acabou! Acabou minha paciência, acabou nossa amizade! Eu estou te abandonando! Como ousa? Você vai ser ingrata agora? Você não vai pensar nenhum segundo no meu sentimento? Eu não ligo mais pros seus sentimentos. Se você quer me tratar igual lixo, então eu vou fazer o mesmo. Então acabou, eu cansei. Tá bom. Eu não iria querer uma amiga ingrata como você. Você tem sorte de eu estar ocupada com o Duca. Mas quando eu acabar com ele, você será a próxima. Ok, isso foi de 0 a 100 muito rápido. Quer dizer, eu sei que você estava tentando ouvir as críticas, pelo menos nem que seja um pouco, fazendo as duas brigarem, mas a questão é... isso foi rápido demais. O que eu quero dizer é que isso poderia ter sido feito com mais calma. Essa cena deveria ter tido espaço mais para a construção para um próximo episódio. Tipo, colocar alguns desentendimentos desse episódio e deixar a briga pro segundo ou pra um episódio futuro, sabe? E construindo. Mas a primeira impressão que eu tive dessa briga nesse episódio aqui foi algo meio rushado. Poderia ter guardado pra um momento melhor. E pera um pouco aí. Essa cena me pareceu meio... familiar. Ai... oh, olha onde... pera. Ela fala, olha por onde anda, mas quem tava andando e esparrou do cara foi ela. Rocky? Da próxima vez eu não perdoo. Esse é um dos personagens que provavelmente mais odeio. Como se eu precisasse de um perdão de um... Rocky, tenho que pedir um favor pra você. Eu não faço favores, eu faço acordos. Isso não seria praticamente quase a mesma coisa? Já que acordo não é nada mais que uma palavra bonita para uma troca de favores. Ou algo assim. E eu nem conheço você, Mocreia. Um acordo seria ótimo. Eu iria precisar que você entrasse na biblioteca da cidade para pegar um livro pra mim. Eu te dou algo em troca. Ah, eu lembrei quem você é. É aquela antissocial esquivita que tem hiperfoco em livros, né? É, mas... pera, você conhece o Duca?
Sim, não suporto aquele bicho e eu também não suporto mulheres que leem livros. Porque é só começar a ler e elas começam a ter opiniões e ideias. Cara, você pensa que tá onde? No século passado? Não, pera, essa série literalmente se passa do século passado. Ô, droga. Ainda por cima... Parece que você odeia o Duca também. Sinceramente, até eu tô odiando. O protagonista que me dá uns nervos. Então, isso seria do seu agrado? Oh, seria sim. Mas é um acordo. Eu te dou essa foto se você pegar o livro pra mim. Fechado? Fechado. Cara, o que tem nessa foto pro Rock se interessar tanto? E como você sabia que ele ia querer isso? E por que você tem algo que interessa o Rock? Por favor, alguma explicação. Meu cérebro tá derretendo, é sério. Que silêncio desconfortável. Vai, Rose, pensa em um assunto pra quebrar o clima. Ei, Trude, por que estamos no escuro? Esqueceu de acender as velas da biblioteca? Eu tava apenas testando uma habilidade dos guaxinins que li em um livro. Oh, que habilidades? Ah, é claro, se você não quiser falar, tudo bem. Sabe essas máscaras que temos nos olhos? Então, elas servem para ajudar a nossa visão noturna. Então conseguimos ver um pouco no escuro. Bem, o suficiente para ler um livro. Ok, pera, por que você tá me olhando assim? Não, eu não vou pesquisar isso. Não vou! Quê? Você está conseguindo enxergar nesse breu? Eu juro que não tô vendo nada. É porque os pelos da sua máscara são muito claros. Quem tem pelos escuros enxerga melhor de noite. O pelo escuro absorve a luz e reduz o brilho. Tá, informação no mínimo interessante, mas... como isso afeta o Grêmio? Não, sério, pra que serve essa explicação? Literalmente não muda nada. A gente tá vendo Dory Raccoon, não uma aula de biologia animal. Apesar que isso seria mais interessante. Mas não é o caso. Cara, isso me parece pura exceção de linguiça. Nossa, esqueci que você é inteligente. Diferente de mim. Enfim, você viu o Duca? Faz alguns dias que ele sumiu. Eu tô preocupada. Ah, o Duca? Ele é assim mesmo. Eu me lembro que no aniversário de 14 anos dele, só eu vim na festa. Ele ficou tão triste e descontrolado que sumiu por uns 2 meses. E eu lembro disso. A nossa governadora ficou maluca procurando ele por toda parte. Aí quando os guardas foram procurar, ele tava escondido, todo chorão, em uma casa da árvore. Ou seja, ele preocupou todo mundo à toa. Mesmo o melhor amigo dele na época indo pro aniversário dele. Tá, tudo bem, só uma pessoa veio, mas você não vai me demonstrar nenhuma gratidão pela única pessoa que se importou e veio pro seu aniversário? É sério isso? Isso me parece meio falta de gratidão. Tudo bem se ele só ficasse triste, mas seria muito pior se o Trufa não tivesse vindo. É, às vezes é difícil entender aquele guaxinim impulsivo. Ah, sim. Eu queria que ele gostasse mais de mim. Às vezes ele parece tão irritado. Bom, Rose, ele já me disse um pouco sobre você. E o que ele acha de mim? Ele gosta de você. Até se preocupa com você, mas... você invade muito o espaço dele. Às vezes, os introvertidos só querem ficar sozinhos. Ele me contou mais uma coisa sobre você. Tipo, ele é um guaxinim muito sentimental. E frequentemente se sente triste por várias razões. Ele realmente precisa de alguém para desabafar. Alguém que possa oferecer apoio e que possa ouvir as suas preocupações. Só que quando ele tentava falar com você sobre os seus sentimentos, parecia que você mudava de assunto ou continuava a conversar sem demonstrar muita preocupação. Eu sei que você não faz isso por mal. Longe disso, mas isso fez com que ele não se sentisse seguro para se abrir de uma maneira mais profunda com você. É por isso que o Duca não te considera tanto assim como uma amiga próxima dele. Tá, esse da Rose é compreensivo. Imagina ter um amigo barra amiga que não parece te escutar em momento algum, sabe? Mas tem um porém também. O Duca não é esse coitado todo.
É como dizem, a primeira impressão sempre fica. Não adianta nada do episódio 1 oficial você dar um contexto que o protagonista é todo mal compreendido, se do piloto ele é um desgraçado. Desculpa, gente, eu sei que é muito cedo, mas eu não consigo gostar desse personagem. Mesmo com o aviso do retcon, pra mim ele sempre vai ser esse cara babaca e pra mim não vai mudar. Só se, sei lá, o Lusterflick descartar tudo e fizer tudo do zero, o que eu acho bem difícil. E se ele fizesse isso, eu acho que seria um desrespeito com os animadores também. Mas eu sou péssima em conselhos. Eu não sei o que falar quando... Tá bom, Trude. Já que você é tão amigo dele, me dá um conselho. Eu e o Duca não somos mais amigos. Ué, por quê? Vocês eram tão grudados. O que houve? Não mais. Bom, eu não mereço a amizade dele depois de tudo que eu fiz. E o que você fez? É uma história meio chata. Eu gostava muito do Duca. Éramos tipo melhores amigos para sempre e blá blá blá. Mas eu não me sentia suficiente nessa relação. Ele sempre estava triste com alguma coisa. Sempre algum problema acontecia. Toda hora uma insegurança dele atacava. Eu perdi as contas de quantas horas da minha vida eu dediquei tentando ajudar ele. Ouvindo desabafos, dando conselhos. Quando ele vinha com algum problema, eu dava conselhos para resolver, mas no dia seguinte ele aparecia com o mesmo problema. Parecia que nada do que eu falasse adiantava. Eu até me sentia mal por não saber como ajudar ele. Aqueles sentimentos de fracasso e de não ser o suficiente me remoía por dentro. Então, eu tentei desfazer essa amizade, já que me fazia tão mal. Parei de falar com ele, me afastei, mas ele voltava atrás de mim querendo conversar. Ele sentia minha falta. Sentia falta de alguém para quem desabafar. Mas eu não aguentava mais isso. Como falar não adiantava, eu tentei acabar com essa amizade tocando na pior ferida dele. Zombar dele sobre a sua espécie. Eu fui babaca pra caramba, eu sei. Mas só assim ele parou de tentar se aproximar de mim. O Trufa se sente culpado, beleza. Mas vamos ser sinceros. Desabafar com amigos é uma coisa. Mas agora você vir toda hora com um problema diferente, esperando que seu amigo resolva, não funciona, cara. Sério, esse episódio todo tenta fazer o Duca de coitado e como se os outros fossem monstros, mas o problema é realmente o Duca. Mas falando óbvio, isso não tira o direito como o Rock e os outros, alguns outros personagens, seriam os tremendos de uns desgraçados. Mas cara, chega a ser ridículo como o potencial de todo mundo é jogado fora para apenas dar atenção pro protagonista que nem interessante é. Sério, esse Guaxinim não fez nada de interessante além de se fazer de vítima. Mas não se engane, eu não tô falando pro personagem ser seco e não sentir nada. Mas pelo amor de Deus, eles focam tanto nisso, tanto, que chega a enjoar. No começo do episódio é aceitável porque é o começo. E se vocês prestarem muito atenção, o episódio inteiro, ou quase o episódio inteiro, é focado nesse Guaxinim maldito. O Lusterflix podia deixar seu estúpido salvo em 7 pra lá e trabalhar muito melhor os personagens que tem nessa obra. E isso me irrita profundamente, sério mesmo, cara. Porque sinceramente, tem muitos personagens aqui que poderiam seguir um rumo completamente diferente e muito mil vezes melhor. Mas muita dessa coisa e esse potencial é jogado do lixo pra dar atenção em um personagem que sinceramente nem vale a pena ser investido no jeito que tá. E quanto mais revejo isso, mais fica pior. Enfim, eu acho que me exaltei um pouco, mas vamos continuar. Nossa, eu não sabia que tudo isso tinha acontecido. Desculpa por tocar nesse assunto. Tudo bem. Só vamos deixar tudo isso só entre nós, tá? Eu não quero que esse assunto saia daqui. Tudo bem, Trude. Só 2 guaxinins irão saber o que foi dito aqui. Só a Rose, o Trude... E o Rock! Eu até riria dessa piada, mas meu humor tá tão abaixo do zero que eu nem tenho mais esforço para rir. E sim, isso é um pedido de ajuda, tá? Se você não reparou. Eu sei que eu assustei os pombinhos, mas eu quero um livro, com urgência. Um livro? Eu nem sabia que você sabia ler. Ai, não me surpreende chamarem você de primitivo. Silêncio, Mocreia, eu estou falando com o...
Qual o seu nome mesmo? Tô começando a desconfiar que esse personagem tem um sério problema de memória. Me fala logo qual que você quer. Eu quero um livro de Estrume do Elemento da Terra, ou algo assim. Esse? Esse mesmo. Que esquisitice. Não, peraí. Tão fácil assim? Nenhuma suspeita? Vocês vão dar praticamente o livro pro cara de graça, assim, sem desconfiar? E se foi tão fácil assim, então por que ela pediu para a outra roubar além de pegar? E o verão vem me lembrar, não esqueça seu calor. Você vinha me esquentar, mas isso não era amor. Queria se aproveitar da minha necessidade. Você nem ia se importar, nunca me amou de verdade. Se as distâncias passam eu ficarei, se o amor é cego eu enxergarei. Pois eu não quero mais me prender, o amor me dilacera. E o outono vem pra me lembrar que as flores morrem sem sua liberdade. Então vento amiga, venha me arrancar da terra e me leva pra bem longe dessa cidade. Ok, eu devo admitir um pouco. Essa música, ela é decente e legalzinha até. Pelo menos essa música é melhor que essa. Só na música desse novo episódio, não querer te fazer tacar o celular na parede ou furar seus ouvidos com 2 agulhas, já é uma evolução em tanto. Então, pra ser justo, eu vou tirar um pecado. Caraca, finalmente! Créditos! Finalmente eu terminei. E, peraí, calma, não saiu do vídeo ainda. A gente, infelizmente, temos os pós-créditos para analisar. Eu sei. Mas como no primeiro, que eu não coloquei os créditos, nesse aqui eu vou colocar porque eles são mais importantes que o primeiro. Então, aproveitem, eu acho. Ai, que coisa chata. Por que essas coisas foram aparecer agora? Nunca! Duquinha! Ele esconde os chifres quando a Rose chega, mas os figurantes do fundo já viram e não reagem. Quanto tempo? Oi, Rose, eu já tava de saída, então... Você não vai a lugar nenhum? Eu preciso te mostrar algo na biblioteca, vem! Oi, Duca. Onde você tava dessa vez? Faz mais de um mês que você sumiu. O Duca literalmente some por mais tempo do que ele sumia. E o Trufa só pergunta: para onde você foi dessa vez? Sério, gente, eu não preciso dizer nada, né? Eu? Bem, Eu sei onde ele estava. Está tudo nessa fita. Eu não acredito que você vai usar essa televisão, Rose. Pera, como é que eles têm TV e eletricidade se a série dá a entender que estão na era vitoriana ou algo assim? Tipo, isso não faz sentido. O que é televisão? Tio, vai começar. Por mais de um mês, eu observei esses dois. Eu fiquei escondidinha, observando tudo. Em 3 momentos, dos fofos aos esquisitos. Não existia segredo entre nós 3, mas eu sempre estava lá. Eu acompanhei eles até a hora de dormir. E sempre, quando tá escuro, é mais fácil de se esconder. Na vida de ambos, eu quero estar, para que no futuro possamos criar
uma bela família. Eu posso explicar. Peraí! Isso é literalmente a cena da Sarah do mundo de Gumball. Meu Deus, Mr. Flix, 2 cenas plagiadas no mesmo episódio. Como pode, cara? Meu Deus, o que eu acabei de ver. Cenas que não fazem sentido, roteiro e plot rushada e o pior, plágio. 2 vezes. Tá, para começar, vamos começar primeiro dos pecados desse episódio, que foram exatamente 90 pecados, o que é um pouquinho a menos do que o piloto. Mas se a gente somar com os pecados do piloto e esse episódio, dá exatamente 183. Cara, 183 pecados, somando os dois. E, cara, eu sei que eu não deveria estar muito decepcionado tanto assim, ou não esperar muita coisa, mas eu esperava algo do mínimo decente. Não me leve a mal, algumas coisas mudaram, nem que seja poucas. Por exemplo, a dublagem melhorou 1000 vezes. Eu realmente acho que uma das poucas coisas que eu gostei desse episódio foi a dublagem. E na animação da cena pós-crédito, que foi animada pela Akira, que lembrando que ela não tem culpa por essa parte ser um plágio, já que ela mesma falou que só recebeu o storyboard para animar. E eu vou deixar o canal dela na descrição desse vídeo. Mas continuando, eu acho que o que mais me irritou de Ronin Raccoon desse episódio foi o plágio que o Mr. Flix fez. E isso me irritou porque, cara, eu esperava algo mais desse episódio, sinceramente. Mas pelo visto eles cometem o mesmo erro e ainda cometem plágio, o que chega a se tornar quase pior ou até pior do que o piloto. Olha, eu não sei vocês, mas eu considero isso um cuspe da cara que quem tava com esperanças ainda dessa série. E ainda pra enterrar quase de vez, o Lusterflix ainda continua se metendo em treta. E sinceramente depois disso eu não espero mais nada vindo de Ronin Raccoon. Se o episódio continuar a mesma coisa, já era esperado. Se ele melhorar, bom, melhorou. Mas sinceramente eu não vou criar mais expectativas em cima dessa série indie. Enquanto eu tô editando, eu tô simplificando essa parte final do vídeo, porque cara, eu fiquei muito tempo editando esse vídeo. Tanto que eu comecei a fazer o aviso em janeiro e comecei a editar esse vídeo verdadeiramente começo de fevereiro. Tanto que eu tô terminando esse vídeo em 27 de fevereiro. E provavelmente em 1º de março esse vídeo já vai ter saído já. E se te rolar uma treta antes e não tiver aqui, vocês já sabem o porquê. Bem, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se eu errei alguma coisa, vocês podem me corrigir. Eu sou o Rob das Memórias de Robin e eu já vou indo.